Olá pessoal, então vamos continuar aí com nossa resolução de questões. Vamos aí na telinha aí, questão em 2016 aí da TRF, como eu falei aí, eu acho que tem uma tendência muito grande aí dessas questões vindo nesses moldes aí, né? A gente não pode só ficar, né? Imagina você, se você só ficar resolvendo questões da ESAF e pegar essa parte aí, você está tendente a perder na prova, né? Porque já mudou o entendimento dessas coisas todas, então a gente tem que estar antenado, vendo aí o que é que tem de mais novo, né? A empresa Produtos Gerais S.A. apresentou no balanço patrimonial de 31/12/2014 a seguinte composição para o patrimônio líquido, valores em reais. No ano de 2015, a empresa apurou um lucro de 4.800.000 e constituiu as seguintes reservas. Reserva legal, de acordo com o estabelecido na lei por ações. Reserva estatutária correspondente a 10% do lucro líquido sem qualquer destinação. O fundamento econômico da reserva contingência não mais existe, então a gente vai ter que reverter. Sabendo que o estatuto da empresa não define o critério para o cálculo, significa que o estatuto é o quê? É omisso, né? Ele pede aí o dividendo mínimo obrigatório, não define o valor dos dividendos que deveria ser evidenciado no passivo. Então ele quer os dividendos o quê? Os dividendos mínimos. Vamos lá, vamos calcular aí a reserva legal, né? A reserva legal, qual foi o lucro líquido do exercício? 4.800.000. Vamos logo calcular essa reserva legal. Vai ser 5% de 4.800.000, que isso vai me dar quanto, Silvio? 10% daria 480, 5% vai dar 240.000. Beleza, né? Poderia constituir reserva legal de 240.000. Mas eu vou ver se eu posso constituir a reserva legal, lá 1.400.000, mais o que eu vou constituir não pode ultrapassar 20% do capital social de 1.600.000. Então o máximo que eu vou constituir de reserva legal vai ser quanto? O máximo que eu vou poder constituir de reserva legal vai ser 200.000. Já sei, vou constituir reserva legal de 200.000. Reserva legal de 200.000. Houve uma reversão da reserva de contingência, porque ele disse que o fundamento econômico da reserva de contingência já não mais existe, 300.000. Vou constituir também reserva estatutária aí. Só que lembrando que essa reserva estatutária ela não vai prejudicar a distribuição de dividendos, né, pessoal? Reserva estatutária de 480.000. O estatuto é omisso. Quem é que vai ser os dividendos? 50% do lucro ajustado. Ajusta o lucro aí, Silvio, para eu ver. O lucro líquido do exercício, menos reserva legal, menos reserva de contingência, mais reversão da reserva de contingência, menos reserva de incentivos fiscais, tiver de debêntures também. Isso aqui não tem, não há. O lucro ajustado vai ser o lucro líquido do exercício, que foi 4.800.000, né? 4.800.000, menos a reserva legal, que foi 200.000, mas houve uma reversão da reserva de contingência. A reversão da reserva de contingência foi de quanto, Silvio? Foi de 300.000. Houve aquela reversão da reserva de contingência. Como eu falei para você, a reserva legal que você vai colocar aqui, a reserva de incentivos fiscais, é o que foi destinação no lucro daquele exercício, certo? Então, portanto, o lucro ajustado vai ser igual a 4.800.000, isso vai dar 5.100.000, né? 4.800.000 menos 200 de reserva legal, não foi? 200 de reserva legal, ok, 200 de reserva legal. E nós tivemos reversão da reserva de contingência. Reversão da reserva de contingência que foi de 300. Então 480 menos 200 mais 300, isso, né, vai me dar na realidade 4.900.000. O lucro ajustado é 4.900.000. Como o estatuto é omisso, os dividendos vão ser 50% desse lucro ajustado. 50% de 4.900.000, que isso vai me dar quanto? 2.450.000. 2.450.000 vai ser o valor dos dividendos. Beleza, né? Questão 13 aí, pessoal. O balanço patrimonial em 31/12/2014 de uma empresa constituída na forma de sociedade por ações apresentava o valor de 300.000 para o grupo do patrimônio líquido. Durante o ano de 2015 foram identificados os seguintes eventos de valores correspondentes à atividade da empresa. Não houve aumento de capital, não houve distribuição de dividendos extraordinários nem pagamento de juros sobre capital próprio. A empresa, né, apurou um lucro líquido de 90.000, Aí vem lá, destinação do lucro em decorrência da Lei 6.404, né, do Estatuto, reserva legal constituída nos termos da lei, reserva estatutária 3.000, destinação 6.000 para reserva de expansão. O Estatuto
social da empresa prevê o pagamento de dividendos de 25% do lucro líquido ajustado no termo da lei. Aí mandou a você ajustar o lucro. Aí ele me pede os valores apresentados no balanço patrimonial de 31/12/2005 como dividendos a pagar e como patrimônio líquido são respectivamente. Vamos ver aí, né? Ele me disse que teve o que aí uma reserva legal constituída, ele quer saber o valor dos dividendos a pagar. Então eu tenho que calcular a reserva legal, né? A reserva legal nos termos da lei, 5%, reserva legal, 5% de 90 mil. Então já sei que para a reserva legal vai ser 4.500 destinado para a reserva legal. 5% do lucro, 5% de 90 mil, 4.500. Beleza, né? Aí ele me fala que houve destinação para reserva para expansão, que isso não vai, né, prejudicar, de 6 mil. Houve o que mais aí? Constituição de reserva estatutária de quanto? De 3 mil. E o estatuto ele prevê distribuição de 25% do lucro ajustado, né, na conformidade aí, né, 25 ajustados no termo da lei. Perfeito. Então vamos ajustar esse lucro. O lucro ajustado vai ser igual o lucro líquido do exercício menos reserva legal, menos reserva de contingência, mais reversão da reserva de contingência, menos reserva de incentivos fiscais. Isso não tivemos, isso não tivemos. Temos reserva de contingência, também não temos, né? Reserva estatutária e reserva para expansão. Então o lucro ajustado vai ser igual o lucro líquido do exercício, 90 mil, menos a reserva legal, que foi de 4.500, que isso vai dar 85.500, é o valor do lucro ajustado. Os dividendos vão ser de 25% do lucro ajustado. 25% de quanto? De 85.500. Né? Esse vai ser o valor dos dividendos. Um quarto daquilo ali. Um quarto daquilo ali vai dar 20, né? 20, vamos lá. 85.500, Silvio. Dividido por 4. Né? 2 vezes 4, 8, isso aqui dá 1, vezes 4 é 4, para 5, 1, 15, 3 vezes 4, 12, para 15, 3, vai dar 7, né? 7 vezes 4, 28, para 35, e aí nós vamos ter 21.375, né? Que dá 2, né? 3 vezes 4, 28, para 32, 21.375 é o valor dos dividendos, 21.375. Dos dividendos mínimos, né? Os dividendos mínimos aí que são contabilizados como dividendos a pagar, né? Parcela dos dividendos a pagar aí. Beleza. Aí, mas ele me pede, Silvio, o PL também. Pessoal, o PL, olha só. O PL, você tinha um valor de quanto no PL? PL você tinha um valor de 90 mil. Aí recebeu, não, você tinha um valor de 300 mil. Era o valor do PL. Aí você recebeu 90 mil. Aí seu PL ficou com 390 mil com o lucro do exercício. Agora, todas as destinações do lucro, né, ficam lá dentro do PL, pessoal. A única destinação do lucro que sai do PL são os dividendos. E qual foi o valor dos dividendos? 21.375. Então quer dizer, Silvio, que o PL vai ser o PL que você tinha anteriormente, mais o valor de quê? Do lucro líquido do exercício, menos o quê? Menos a destinação dos dividendos mínimos, que isso é a única destinação que vai diminuir o lucro do exercício. Então aqui nós vamos ter, né, 300 e quanto, Silvio? 370, aqui para 90, nós vamos ter 368, né, 368, 625. 368.625 vai ser o valor do PL da companhia após receber o lucro e após distribuir dividendos. Se liga, a distribuição dos dividendos mínimos é a única destinação do lucro que vai diminuir o PL. Portanto, a alternativa correta, letra B de bola. Questão 14, questão aí fresca, né, desse ano aí, 2017 já aí, né? A diretoria da empresa BMS, SA, está preocupada com a distribuição dos dividendos. O lucro líquido da empresa em 2016 foi de 200 mil. No início de 2016, o capital da empresa era 1 milhão e o saldo da reserva legal era de 150 mil e o da reserva estatutária era de 100 mil. O estatuto da empresa determina a seguinte destinação do lucro: reserva legal, de acordo com a lei 6.404, reserva estatutária 10% do lucro líquido, dividendo ao mínimo obrigatório 30% do lucro líquido. Aqui que eu quero que você faça para exato, 30% do lucro líquido, certo?
Sabemos que, de acordo com o orçamento de capital aprovado pela Assembleia, a empresa precisaria de 150 mil do lucro para realizar os investimentos. Isso aí, orçamento de capital, precisaria. Que reserva é essa? Reserva de retenção de lucro, orçamentária, plano de investimento, tudo isso aí. Como reserva para expansão. E o valor dos dividendos mínimos obrigatórios. Vamos ver isso aqui. Reserva legal de acordo com a lei. Qual foi o lucro líquido da empresa? Se liga aí, o lucro líquido da empresa foi 200 mil. Poderia destinar quanto para a reserva legal? 5% de 200 mil. 5% de 200 mil poderia destinar 10 mil para a reserva legal. Agora tem que ver se pega esse valor, né? Ele me deu o saldo já da reserva legal, me deu. Né? Eu posso destinar 10 mil. O capital social é 1 milhão. Eu tenho já a reserva legal de 150 mil. Mas o que eu vou constituir não pode ultrapassar 20% do capital social. 20% de 1 milhão vai dar quanto? Vai dar 200 mil, certo? Então não vai poder aí ultrapassar de 200 mil. Mas eu só posso constituir de quanto? De 10. Então vou constituir reserva legal e vai ser de quanto? De 10 mil. Beleza, né? Reserva estatutária de 10%, mas isso não vai prejudicar. E os dividendos vão ser 30% do lucro líquido. Qual foi o valor do lucro líquido da companhia? 200 mil. 30% de 200 mil vai ser quanto? Vai ser 60 mil de dividendos. Aí ele me pergunta mais o quê? Vamos lá, né? Precisaria ter o lucro para realizar investimento, né? E o valor dos dividendos mínimos obrigatórios. Os dividendos mínimos obrigatórios está aqui, ó, 60 mil, né? E a reserva? Para a reserva eu tenho que ver se você vai pegar todos os 150, né? Olha só, a gente vai distribuir. Teve um lucro de quanto? O valor do lucro está ali. O lucro foi de 200 mil. O lucro foi de 200 mil. Distribuiu para a reserva legal 10 mil. Para a reserva, olha só, para a reserva legal 10 mil. E de dividendos, pessoal, dividendos já, ó, 60 mil, né? Por quê? Porque essa reserva orçamentária, questão interessante, essa reserva orçamentária, ela não pode prejudicar a distribuição dos dividendos mínimos. Então, a primeira coisa que você calculou foi quem? Foi a reserva legal, certo? Foi a reserva legal. A reserva legal foi quanto? Foi 10 mil, né? Aí, você precisaria reter do lucro para realizar o investimento. Ele precisaria reter, mas ele quer saber quanto é que na final vai ser retido, não é isso, pessoal? Ele quer saber o valor para a reserva, para a expansão. Vamos lá, né? Aí ele me disse, precisaria daqueles 150, mas só aqui você já vê que ele não pode. Só aqui a gente já está vendo que não pode. Por que não pode, Silvio? Porque tem 10 mil que é obrigatório de reserva legal e 60 dos dividendos, que essa reserva não prejudica os dividendos. Só ali só poderia ser um valor abaixo de quanto, Silvio? Abaixo de 130 mil, né? Abaixo de 130 mil. Mas ele me falou que foi destinado para a reserva estatutária também. Foi destinado para a reserva estatutária 20 mil. Né? Foi destinado. Ele precisaria aquilo ali de retenção de lucro. Mas vamos ver o que foi que sobrou. 200 mil. Aí houve, isso aqui é uma DLPA, ó, houve essa destinação. 10 mil para a reserva legal, 60 mil para dividendos e 20 mil para reserva estatutária. Vai sobrar quanto, Silvio? Vai sobrar 110 mil. Aí esses 110 mil é que ele vai destinar para essa reserva aí de expansão, reserva de expansão. Então ele quer saber o valor da reserva para expansão. Reserva para expansão vai ser quanto? Vai ser 110 mil. Reserva para expansão, 110 mil. E ele quer saber o valor dos dividendos. O valor dos dividendos vai ser de quanto? De 60 mil. Portanto, a alternativa correta aí, letra A. Né? Tem maiores problemas, né? Destinou, tipo, ele queria destinar aquilo, mas não pode destinar aquele valor todo. Né? Perfeito. Então, questão de número 15. Acerca da contabilização de vendas, compras, devoluções, abatimentos de despesas e receita e subvenções governamentais, assinale a opção correta. As receitas poderão ser decorrentes de aumentos de ativo ou de reduções de passivo, ou de entradas de recursos que aumentem um PL. Isso é verdadeiro, né? Verdadeiro, porque aqui eu coloquei por causa dessa coisa da subvenção. As devoluções de vendas são registradas em contas credoras. Não, vendas é registradas em conta credora, devolução de vendas é devedor, portanto falso. A legislação fiscal e contábil define que o ICMS e o IPI são subtraídos do faturamento bruto para perfazer a receita bruta de vendas de mercadoria. Falso, que você tira, para as empresas industriais, você tira o IPI do faturamento para a gente achar a receita bruta de vendas. Portanto, falso. Se a empresa comercial recebe uma subvenção governamental e não se obriga à contraprestação, o registro
ocorrerá o registro direto em conta do PL. Não, o registro não vai ser direto em conta do PL. Se não tiver nenhuma obrigação, vai ser direto no resultado. Falso. No caso de benefício fiscal que implique redução de imposto devido, a empresa fará o registro contábil desse fato em contas patrimoniais. Não, isso vai ser em conta de resultado, né? Você teve um benefício fiscal que vai reduzir lá tributo, isso vai gerar em conta de resultado uma conta de receita, receita com subvenção. Portanto, falso aí também. Alternativa correta, letra A. Subvenções governamentais aí, para a gente fixar esse negócio aí, né? Uma subvenção, porque olha só, eu já te falei uma coisa que é assunto assim que nunca caiu na Receita, mas vai cair no próximo concurso, que é aquela parte lá do ajuste a valor presente, para ter aquele reconhecimento de receita financeira. Uma outra coisa que eu acho que vai cair nessa prova é essa parte de subvenção com reserva de incentivos fiscais, alguma coisa nesse sentido. De acordo com o SUPC 07, quando da contabilização pode-se afirmar, uma subvenção governamental, ela pode ser reconhecida como receita ao longo do período. Ela deve ser reconhecida como receita, né? Ao longo do período, confrontado com as despesas que pretende compensar em base sistemática, desde que atendidas as condições do CPC 07. E depois ele vem que a subvenção governamental pode ser creditada diretamente no PL. Não pode ser creditada diretamente no PL. Creditada diretamente no PL era como era antes. Uma subvenção governamental pode ser reconhecida como receita ao longo do período, confrontada com as despesas que pretende compensar em base sistemática. Deve ser reconhecida, né? A subvenção deve ser creditada diretamente no PL, também não vai ser diretamente no PL. Uma subvenção governamental não pode ser reconhecida como receita ao longo do período. Falso, né? Uma subvenção governamental deve ser reconhecida como receita ao longo do período, confrontada com as condições aí que pretende compensar em base sistemática, desde que atendidas as condições do CPC 07. A subvenção governamental não pode ser creditada diretamente no PL. Isso aqui está correto, né? A resposta aqui está perfeita aí, é a alternativa a letra D. Uma subvenção governamental pode, não, ela deve ser creditada diretamente no resultado, né? Reconhecida como receita, creditada diretamente no resultado. Beleza, questão 17. Considere as seguintes assertivas em relação a subvenções e assistências governamentais. Uma subvenção governamental gratuita deve ser reconhecida diretamente no PL. Não. Se ela for gratuita, ou seja, não tiver nenhuma obrigação por parte da empresa, ela vai ser reconhecida diretamente aonde? No resultado. Falso. Uma subvenção governamental não gratuita deve ser reconhecida como receita na DRE nos períodos ao longo dos quais a entidade reconhece os custos relacionados à subvenção que são objeto da compensação. Verdadeiro, uma base, né, das despesas. Caso a subvenção governamental recebida não possa ser distribuída como dividendos após ser reconhecida no resultado, ela deve ser destinada para a reserva de incentivos fiscais. Verdadeiro, né? Falou aí. Portanto, a alternativa 2 e 3 são as alternativas verdadeiras aí da questão. 18. Assinale a opção que indica o item do patrimônio líquido em que os incentivos fiscais decorrentes de doações ou de subvenções governamentais para investimento deve ser evidenciado, né? Ele está dizendo o item do PL em que os incentivos fiscais decorrentes de doações e subvenções. Ou seja, depois que ele transitou pelo resultado, aí você destinou lá para quê, pessoal? Para aquela reserva de incentivos fiscais. Aí sim ele vai para onde? Para uma reserva de lucro, né? Ele diz logo o item do PL. Então ele está me dizendo depois de transitar pelo resultado. Então vai lá para o PL e vai ser uma reserva de quê? De lucro. Dadas as afirmativas abaixo. Por ser gratuita e não derivada das atividades principais da entidade, a subvenção, quando do recebimento, deve ser creditada diretamente no PL. Olha como isso aqui cai, né? Não é creditada diretamente no PL. Qualquer que seja o tipo de subvenção ou assistência governamental recebida pela entidade, deve ser creditada diretamente na conta de reserva de capital. Isso era antes. Se a subvenção ocorrer por doação de imobilizado, deve ser registrada diretamente a crédito, né, da conta reserva de incentivos fiscais. Não, né? Ele está dizendo que vai ser diretamente para o PL. Também não, né? Então, a gente tem aí todas as alternativas estão erradas. Está incorreto afirmar o que se afirma em todas as alternativas. Isso aqui só você, né, estando bem, para você marcar um negócio desse que fica, né? Tá tudo errado, mas está tudo errado mesmo. A empresa Alfa S.A. recebeu do município Beta uma área de 150 mil metros quadrados para a construção de uma unidade de produção, cujo valor justo era de 350 o metro quadrado. A lei municipal que autorizou a subvenção governamental, a doação da respectiva área, impôs a seguinte restrição.
A empresa deverá gerar 150 empregos diretos, consecutivamente por um período mínimo de 15 anos. No momento do recebimento da doação, a empresa deve debitar. Quando ela recebe a doação, pessoal, quando ela receber essa doação, o que é que ela vai debitar? Né? Ela vai debitar lá o terreno, ela debita o imobilizado, né? Ela tem obrigação? Tem obrigação. Então ela vai creditar que conta? A conta do passivo lá, receita diferidas lá no passivo não circulante, certo? Até que seja cumprida aí essas obrigações e isso vai sendo reconhecido no resultado, certo? Beleza. Outra coisa que é importante você saber, que quando você recebe essa doação, ela vai ser registrada pelo valor justo, não é pelo valor nominal, pelo valor justo. Somente na impossibilidade de você achar o valor justo é que você registra pelo valor nominal, certo? É pelo valor justo. Então ele me falou aí que foi recebida essa subvenção. Ele falou assim, a empresa deve debitar. Deve debitar que conta? E qual é o valor? Deve debitar uma conta do ativo imobilizado. Ativo intangível não, ativo intangível não, ativo imobilizado. E creditar que conta? Creditar uma conta de receita diferida onde? No passivo não circulante. Então ele vem aqui creditar, ó, receita diferida no resultado do exercício. Não, também está errado. Então A, C e D estão errados. Só pode ser letra B ou letra E, que ele fez o mesmo lançamento na B e na E. Na B e na E só altera o que? O valor, né? E qual é o valor que a gente vai registrar essa subvenção? São 150 metros, 1.000 metros. E qual é o valor justo do terreno? 350. Portanto, 150 mil vezes 350 vai dar 52 milhões e 500. Então você debita o imobilizado e credita lá o passivo como receita diferida, né? No passivo de que valor, Silvio? De 52 milhões e 500 mil. Portanto, a alternativa correta aí, letra E. Beleza, né? Aí essas questões agora já trazem, né, essa destinação das reservas para incentivo fiscal. E aqui vale a mesma coisa, quando você for destinar, e por isso que eu acho que vai cair um negócio desse aí na prova, né? Próxima prova, né? Eu já estou visualizando aí essa coisa com destinação para reserva de incentivos fiscais na prova da ESAF. Você tem que ficar atento aí. O patrimônio líquido aí da companhia inglesa, em 31/12/2013, possuía as seguintes contas: capital social, reserva legal, reserva estatutária e reserva de incentivos fiscais. Em 2014, a companhia inglesa apurou um lucro líquido de 400 mil. Destinou a parcela obrigatória para a reserva legal e o seu estatuto estabelece a seguinte destinação do saldo remanescente: 40% do lucro líquido ajustado nos termos da lei e retenção de 60% do lucro líquido. Com base nessas informações, a quantia que a companhia inglesa distribuiu como dividendos mínimos obrigatório e a quantia correspondente à retenção de lucros. Retenção de lucros, 60% do lucro, você só vai reter o lucro, né, se tiver o quê? Se tiver saldo de lucro. Se não tiver, você não pode prejudicar a reserva legal para a retenção de lucros. Você não pode prejudicar a distribuição de dividendos mínimos por causa de retenção de lucros. Ela não prejudica. Reserva estatutária nem reserva de retenção de lucros não prejudica dividendos mínimos. Beleza, né? Aí ele fala que é 40% do lucro ajustado por um lucro líquido de 40 mil. Quanto é que a gente vai destinar para a reserva legal, Silvio? A gente pode destinar para a reserva legal 5% do lucro líquido. 5% de 400 mil poderia ser destinado 20 mil para a reserva legal. Agora você tem que olhar se cabe, se pode. Você já tem 190 mil de reserva legal. Mas o que você vai constituir não pode ultrapassar 20% do capital social. 20% de 1 milhão vai dar 200 mil. Então se você já tem 190, o máximo que você pode ter é 200, então você só pode constituir reserva legal de quanto? Só pode constituir reserva legal de 10 mil. É o valor que você pode constituir reserva legal. Vai ser constituída de quanto? De 10 mil. Certo? Reserva legal 10 mil. E ele disse que o lucro ajustado, teu, né? Vai ser 40% do lucro ajustado. Como é que a gente ajusta o lucro? É o lucro líquido do exercício, menos reserva legal, menos reserva de contingência, mais reversão da reserva de contingência, menos reserva de incentivos fiscais e caso tivesse reserva específica de debêntures. Mas o que você vai ajustar o lucro é se foi destinação do lucro daquele exercício. Não é porque aqui tem reserva legal de 190 mil que eu vou colocar aqui 190 mil. Vou colocar 10, o que foi destinação do lucro daquele exercício. Aqui tem reserva de incentivos fiscais, mas aí foi de outros exercícios. Não foi destinação daquele lucro daquele exercício, então não vou ajustar. O lucro líquido foi quanto, Silvio? Foi 400 mil menos reserva legal. Qual foi aí o valor da reserva legal? Reserva legal 10 mil. Não houve reserva de contingência, não houve reversão da reserva de contingência e não houve reserva de incentivos fiscais. Portanto, foi um lucro ajustado de 390 mil.
E os dividendos, ele me falou que vão ser 40%. 40% de 390 mil, que isso vai dar quanto? 4 vezes 9, 36, vão 3. 4 vezes 3, 12. Né? E 3, 15. Então ali a gente vai ter 156 mil de dividendos mínimos obrigatórios. Ok, Silvio. Então tem lá, ó. Teve lá. A empresa teve, ó. Qual foi o valor do lucro do exercício? 400 mil. Teve 400 mil do lucro do exercício. Aí vai fazer destinação. Vai. Aí destinou para reserva legal 10 mil. Reserva legal. Aí vai destinar para dividendos, né? Não tem mais outra destinação, vai destinar para dividendos. Essa aí a gente não pode ser prejudicada por causa de retenção no lucro. Aí vai destinar para dividendos 156 mil, Silvio. Então não vai ter mais saldo. Depois que você destinar isso aqui, você vai destinar 166. Só vai sobrar quanto? Só vai sobrar 234 mil. Então a empresa ela queria destinar quanto? 60% do lucro. 60% do lucro ia dar 200 e quanto, Silvio? 60% de 40 mil ia dar 240 mil. Mas não pode, porque se você destinasse 240 mil, você ia prejudicar a distribuição dos dividendos mínimos. E os dividendos mínimos, eles não podem ser prejudicados por reserva estatutária, pelaquela reserva lá de retenção de lucros, reservas orçamentárias, né? Então, portanto, é esse valor aqui de 234 mil, que foi o restante que sobrou, que vai ser destinado para essa reserva aí, né, que ele falou, reserva de retenção de lucros, né? Reserva de retenção de lucros. Então o valor dos dividendos foi de 156 mil e o valor da reserva foi de 234, portanto a alternativa correta aí, letra C. Essa caiu no último concurso, esse aí também já tá, né? Já tá dando saudade dele aí, o concurso de auditor do Rio de Janeiro 2014. O patrimônio líquido da companhia lucrativa em 31/12/2011 era constituído pelas seguintes contas com seus respectivos saldos: capital social, reserva legal, reserva estatutária. Em 2012, a companhia lucrativa por um lucro de 50 mil, cuja destinação deveria seguir o estabelecido em seu estatuto. Reserva legal constituída nos termos da lei, dividendos, 40% do lucro ajustado, a mesma coisa. Se reserva estatutária e o saldo remanescente. Sabes que 20% do lucro foi decorrente de subvenções governamentais para investimento, que a companhia lucrativa, para não tributar esse ganho, reteve na forma de reserva de incentivos fiscais, utilizando a possibilidade estabelecida na Lei 6.404, referente aos dividendos. Com base nessas informações, os valores que a companhia lucrativa distribuiu como dividendos obrigatórios e que reteve na forma de reserva estatutária foram respectivamente, né? Então vamos ver aí, né? 40% do lucro ajustado, né? Ele quer saber, então a primeira coisa que a gente vai calcular é a reserva legal. 5% do lucro líquido do exercício. 5%, a gente sempre tem que testar essa reserva legal. O lucro líquido do exercício foi 50 mil. 5% de 50 mil vai dar quanto? Vai dar 2.500 de reserva legal. Poderia destinar 2.500. Mas quando você olha aqui, bate o olho, você já vê que não pode mais reserva legal. Você tem 600 mil de capital social. 20% do capital social é 60 mil. E já tem aqui reserva legal de 60 mil. Então não vai constituir reserva legal, certo? Não vai constituir reserva legal. Dividendos, 40% do lucro ajustado no termo da lei. Como é que eu calculo o lucro ajustado, Silvio? Vai ser o lucro líquido do exercício, menos reserva legal, menos reserva de contingência, que não houve, mais reversão da reserva de contingência, menos reserva de incentivos fiscais. Reserva legal não pode constituir. Reserva de contingência não pôde, não teve. Reversão da reserva de contingência também não. Mas teve ali, sabes que 20 mil do lucro líquido foram decorrentes de subvenções governamentais para investimento, para não tributar, reteve na forma de reserva de incentivos fiscais. Então teve daquele lucro uma parte que foi reserva de incentivos fiscais, no valor de 20 mil. Ah, certo. Então daquele lucro, quanto foi o lucro, Silvio? 50 mil. 20 mil eu destinei para reserva de incentivos fiscais. E é essa parte aqui, que foi destinação do lucro daquele exercício, né? Nós vamos ter 30 mil de lucro ajustado e os dividendos serão 40% de 30 mil, que vão ser quanto de dividendos? 12 mil. Beleza, então já achei o valor dos dividendos. Os dividendos serão de 12 mil. Ele disse que o resto vai para onde? Vai para a reserva de incentivos fiscais. Ó, DLPA. DLPA tinha 50 mil. O resto vai para a reserva de incentivos fiscais? Não, o resto vai para a reserva estatutária. 50 mil. Aí destinei para reserva legal, nada. Reserva de incentivos fiscais, 20 mil. Dividendos,
12 mil. Aí vai sobrar quanto para a reserva estatutária? O restante, 50 menos 32. Vai sobrar quanto para a reserva estatutária, Silvio? 18 mil. 18 mil é o saldo que vai sobrar aí para a reserva estatutária. Portanto, a alternativa correta aí, letra D de dado. Mais um aí, Sabesp 2014, o patrimônio líquido da companhia distribuidora em 31/12 era composto pelas seguintes contas. A companhia apurou um lucro de 400 mil, sendo que o estatuto estabelece a seguinte destinação: 30% do lucro ajustado, reserva legal constituído e reserva para expansão, o saldo remanescente. Né? Aí ele quer saber, né? Ele quer saber aí que como a gente já está aí um pouco com o prazo, né, já estourado, essa questão, tem duas questões ainda, vai demandar um pouquinho de tempo, a gente deixa isso aí já para fazer no próximo bloco. Até já.